Oi, gente! Sabe o que é? Nos últimos tempos eu fui muito leitora, cara. Eu tô orgulhosíssima disso. Eu vim compartilhar quais foram as minhas últimas leituras com vocês. Nesse vídeo aqui vai ter livro favoritado. Nem dei o meu bem-vindo sempre. Então, olha só, calma aí. Volta. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Ana Luísa Temponi. E voltando ao que eu tava falando, gente, nesse vídeo aqui vai ter livro favoritado e talvez o livro que eu mais odiei de ler esse ano. Já pega um cafezinho ou chá, se você prefere chá. Pega um biscoito, senta aí que eu vou te contar tudo que eu achei das minhas últimas leituras. Começando que em junho eu tava meio devagar, tá? Li pouca coisa e tal. Mas aí em julho teve a Maratona Literária de Inverno. Então alguns livros aqui foram da maratona. Alguns livros aqui foram da Maratona Literária de Inverno, eu diria que a maioria. Então esses aí eu vou só fazer um comentário breve, porque eu já falei deles com bastante substância, né? Eu já fiz um vlog sobre essas leituras. Então eu já falei com mais, né, embasamento não, com mais substância mesmo nesse vídeo. Então, para não me repetir aqui, eu não vou estar falando detalhes, só vou comentar o que eu li na maratona. E vou deixar o link, caso você queira ver tudo o que eu li e ter a opinião a níveis mais concretos. Olha, agora melhorou o palavreado. Aí você, depois que acabar esse vídeo aqui, aí você vai lá, entendeu? Beleza? Combinado? É isso. Vai estar no link na descrição. Então, vamos já começar com uma opinião impopular aqui, que foi a minha pior leitura do ano até agora, que foi Our Wives Under the Sea, da Julia Armfield. Esse livro aqui não tem tradução aqui no Brasil ainda, embora muitas pessoas tenham pedido. Eu acho válido pra caramba, por mais que eu não tenha gostado. Graças a Deus, minha opinião não é unanimidade. Enfim, tem muita gente fazendo um movimento para que esse livro venha. Eu vejo muita gente se emocionando com esse livro, ficando imerso nessa história, piadinha com esse livro, com o tema desse livro aqui, mas eu já falo. Eu vejo muita gente gostando muito, se esbaldando de chorar. E bacana, gente. Esse livro não foi pra mim. Pelo seguinte sentido, por conexão à história. Mas calma que eu tô me adiantando. Vamos contar primeiro sobre o que se trata esse livrinho aqui. Essa capa é belíssima, por sinal. Eu acho que o meu problema com esse livro aqui foi expectativa. Eu botei ele num patamar, assim, num pedestal altíssimo. E quando eu li, parece que deram um chute no pedestal e ele caiu ladeira abaixo e não teve mais volta. Eu acho que o meu problema foi esse. Ele não é um livro mal escrito, ele não é um livro ruim. Eu só acho que eu não tive conexão o suficiente com essa história para me importar com o que estava acontecendo aqui. Mas o que eu acho de ponto positivo é que existe um suspense aqui sobre algo que aconteceu, que foi o que me fez ler até o final. Porque normalmente quando eu não tô gostando de um livro eu abandono mesmo. Esse é um livro de horror marítimo. Por mais que tenha essa capa aqui de drama, é um drama também, mas ele é majoritariamente um horror marítimo. E aqui a gente vai ter o ponto de vista de duas protagonistas. Elas duas são casadas. Uma delas é bióloga marinha e a outra delas é uma pessoa que tá ali passando por um processo de luto, numa solidão imensa. Por quê? Porque a bióloga marinha, ela recebeu uma proposta de emprego excelente para estudar uma parte ali do fundo do mar. E ela, com uma tripulação, eu falo tripulação, que é a pessoa que vai no submarino? Eu não sei. Eu acho que sim. Ela vai com duas outras pessoas, dois outros biólogos aqui, uma mulher e um cara, estudar uma área ali do fundo do mar. E é impressionante que eu fui dar uma olhada em alguns estudos. A gente tem mais estudos sobre lá fora, sobre o universo fora da Terra, do que sobre o nosso fundo do mar, porque a gente ainda não tem tecnologia o suficiente que fique muito tempo lá embaixo. Então tem muita coisa que é desconhecida pra gente. É um fator que me deixou apavorada, inclusive. Então ela recebe essa proposta de emprego e é pra ficar um tempo considerável embaixo, ali na região do fundo do mar, fazendo estudo da vida que tem ali, enfim. Só que assim, então tem a esposa que vai e a esposa que fica, né? Então a gente tem os dois pobres. Assim, o da Miri, que é a que fica, é a pessoa que vai estar passando por esse momento de ausência da que vai, que é a Leia. E o que
acontece? Ao invés dessa expedição ao fundo do mar ter consistido em algumas semanas, no máximo um mês, foi se perdurando, até que as pessoas que contrataram a Leia param de responder a Miri. Então, ela lida com o desconhecido, com o descaso de uma grande empresa que botou esses biólogos num submarino e supostamente perdeu eles lá embaixo, no fundo do mar, né? Engraçado é que eu terminei de ler esse livro, tipo, 1 ou 2 dias antes do incidente lá com o submersível que aconteceu esse ano, né? Foi uma loucura. Então, com o ponto de vista da Leia, a gente vai ter os acontecimentos desde que ela desce com o submarino, eles perdem a comunicação com quem tá na superfície até o momento que eles retornam. Isso não é um spoiler, tá? Spoiler seria se eu desse a circunstância que eles retornam, mas não é um spoiler porque a gente já sabe na sinopse que ela volta. O ponto de vista da Miri é quando a Leia já voltou, tem umas semaninhas ali, e ela vai lidar com tudo isso que eu comentei de luto, solidão, etc., com a presença da própria esposa ali. Porque ela volta meio diferenciada, entendeu? Dessa expedição. Então a gente vai ter essa alternância aí de tempo, uma durante os acontecimentos que causou esse trauma nela e causou algo mais também que eu não vou poder estar comentando aqui, como eu disse, é horror marítimo, e também com o ponto de vista da que ficou lidando com o estresse pós-traumático dela e da esposa. Então a gente vai ter aqui também ela relembrando os momentos que a esposa ficou perdida lá no oceano, né? Ficou... como que ela encarou isso tudo, entendeu? Como que alguém pode encarar uma situação dessa bem, né? Óbvio que não. Então, a gente vai ter toda uma estranheza ali, todo esse negócio do horror marítimo aqui e as consequências dessa expedição, tanto psicologicamente quanto de forma sobrenatural. E assim, essa mescla de horror com drama que é feito de forma fenomenal pela autora, tá? Isso aí eu tenho que aplaudir, porque realmente é fenomenal. O jeito que ela escreveu essa história, como eu disse, é um livro muito bem escrito. Mas vamos para a minha opinião agora, né? Eu só terminei ele porque eu queria saber realmente o que tinha acontecido com a Leia, porque o ponto de vista da Miri pra mim foi muito chato. Eu não consegui me conectar com os sentimentos da personagem aqui, e eu acho que esse foi um dos pontos chaves também pra eu não ter gostado tanto. Passei um momento que eu não podia me importar menos com elas, um horror, né? Insensível. Mas assim, então o que me manteve foi exatamente isso. Querer saber o que houve realmente com a Leia lá no fundo do mar. E quando eu descobri, eu fiquei assim, legal, bacana, era só isso. E assim, tem passagens muito bonitas aqui que falam, né, desse processo de entender sentimentos mais difíceis, mais profundos e tal. É realmente muito bom essa parte. Só que chegou uma hora que eu falei, filha, anda com a narrativa que eu não tô aguentando mais isso aqui. Então, resumo da ópera, acho que não foi um livro pra mim mesmo. E assim, o que eu achei interessante é que a personagem não tem só repercussão, que fica lá no fundo do mar, né? Repercussão psicológica do que aconteceu com ela, mas entra aí a parte do horror que tem algumas repercussões físicas desse momento que ela ficou lá embaixo. Essa parte eu achei muito legal. E é uma coisa que te põe pra pensar se essa repercussão física é alguma coisa mais subjetiva ou literal, pelo ponto de vista da esposa que ficou. Pode ser que eu esteja fazendo uma análise super rasa do livro, mas eu acho que como eu não me conectei bem, não chegou pra mim do jeito que chegou pra outras pessoas, sabe? E isso é normal acontecer, sabe? Tem coisa que chega pra mim super fundo e pra outras pessoas é isso aqui, ó. Entendeu? Uma coisa que eu achei legal também é a divisão por atos desse livro, que não tá escrito ato 1, ato 2, tá pelas zonas do fundo do mar. Que tem a da mais rasa, que é a Sunlight Zone, e até a mais funda, que é a Hadal Zone. Hadal, deve ser assim que fala. Eu recomendo, mesmo não tendo gostado, sempre recomendo mesmo que eu não tenha gostado, porque cada experiência é uma experiência, né? Mas esse aqui realmente foi minha pior leitura do ano até agora.
Eu não vou contar junto com os que eu abandonei, né? Porque eu abandonei 3 outros livros e esse aqui eu não abandonei. Mas das que eu terminei, foi a pior. Se você é o tipo de pessoa que gosta muito daquele tom bem existencialista, de ficar esmiuçando cada sentimento, cada situação ali, talvez esse seja um livro que você goste. E o inglês desse livro aqui não é difícil, tá? Ele só talvez tenha que dar um Google em algum termo técnico de submarino, só isso também que foi, mas eu achei ele bem fácil, o inglês de acesso. E, cara, eu demorei a entender que eu não tinha gostado desse livro, porque parte de mim queria ter gostado muito. E eu falei, não, eu gostei, não sei o quê. Aí eu parei pra fazer realmente uma análise e eu vi que eu tinha odiado. E esse livro pode ser uma experiência incrível pra você, coisa que não foi pra mim, no caso, né? Mas ele pode ser incrível pra você. E ele já vai para minhas troquinhas de sebo. Daí, logo depois, eu li um que eu amei pra compensar, que foi... Peraí, cadê? Que foi Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse livro aqui, porque teve um vídeo que eu fiz aqui bem detalhado sobre ele. Também vou estar deixando o link na descrição, sinalizado pra você ir lá, porque foi um vídeo que eu amei gravar também. E assim, eu amei esse livro. Eu meti um cheirinho bom. E é isso. Eu amei, eu tô doida pra ler a segunda parte dele, por sinal, que eu sei que tem. É um livro sobre viagem no tempo de uma forma super inusitada e com um tom super teatral, muito bonito, me emocionei horrores. Tá vendo o que eu tô falando? Eu vi muita gente falando que não se conectou com esse livro aqui e eu me conectei. Tá vendo? Essa é a graça da literatura, né? A gente tem aí N opções que falam com a gente e outras nem tanto assim. Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal. E deixa aquele like pra me ajudar. E também me siga nas redes sociais, @ na descrição. E se puder, faça um comentário pra me ajudar a engajar o vídeo. Eu te agradeço muitíssimo, sério, muito obrigada. Bom, continuando. Aí logo depois eu li Galateia, da Madeline Miller. Eu comentei aqui também no vídeo da Emily. Agora, a partir de agora, são as leituras da Emily. Então, que negócio? Quer ver? Acaba esse aqui primeiro, aí depois você vai lá no vlog da Emily. E aí, esse daqui é um conto da Madeline Miller. Ela é uma autora famosa aí faz muitos recontos de mitos e histórias gregas e tal. E eu tinha curiosidade de conhecer ela. E foi esse daqui que ela pega a história do Pigmaleão. Daquele cara lá que, tipo, desprezava as mulheres da aldeia dele. E ele foi lá e esculpe na pedra a mulher perfeita, pura, essas coisas assim. Ou seja, um babaca de marca maior. Essa edição aqui é belíssima. Olha isso. Tem umas ilustrações aqui que, pelo amor de Deus, lindas. Essa história aqui, eu achei ela, assim, bateu num lugar, assim, incômodo, e acho que foi a intenção da autora. E eu gostei do jeito que ela escreve, mas bateu num lugar bem incômodo que me faz pensar se eu vou querer ler os outros livros dela ou não. Mas foi uma experiência incrível. Eu ganhei esse livro aqui de Páginas de Euterpe. Aliás, o outro que eu citei anteriormente também, o Antes do Café Esfrie também. E muito obrigada mais uma vez, Páginas de Euterpe. Foi uma experiência muito legal de ter conhecido, né, mesmo. Mas eu fico me perguntando se eu quero ler a Canção de Aquiles e Circe por causa disso. Aí o próximo que eu li foi Entre Dentes, da Christine Arnett. Eu gostei muito do humor sarcástico desse livro. Fala sobre uma família aqui que é bem disfuncional. São 2 mães e um garotinho, que mais tarde vira um adolescente no livro. E a pressão social de ser uma família perfeita, porque a sociedade cobra muito mais quando tem 2 mulheres do que quando tem um homem envolvido, né? Então, o livro é basicamente sobre isso. No início eu falei que essas pessoas aqui eram horríveis e eu tava adorando ler. Eu adoro ler sobre personagens que estão ali na área cinzenta, né, da moralidade. Então foi bem legal. É muito interessante você ver a consequência de alguns atos dos seus filhos que tem a ver com os atos das próprias mães, aqui nesse caso, né. E assim, eu achei fantástico esse livro. Eu amei, assim. Não foi um favorito, mas foi um livro que eu adorei ler e muito fácil de ler, muito, muito bacana. E eu quero ler outras coisas dessa autora. Ela tem um outro lá que só tem em inglês, mas eu tenho interesse, que é Mostly Deadly Things. Acho que é assim, acho que a protagonista é uma taxidermista. Eu gostei muito do jeito que a narrativa flui, sabe? É engraçado, mas ao mesmo tempo fala de coisas muito sérias, sabe? Eu adorei. Aí o outro que eu li foi o meu favoritinho desses últimos tempos, que foi
O Gato que Amava Livros, do Sosuke Natsugawa. Esse daqui definitivamente vai entrar pra minha lista de favoritos do ano. Também ganhei de páginas de Euterpe, porque, nossa, foi um dos meus preferidos. Essa capa é linda. E esse é basicamente um livro que fala do amor pelos livros e também tece uma crítica a como a gente tem encarado a literatura, a gente como sociedade, no caso, tem encarado a literatura atualmente. Eu marquei várias coisas aqui. Eu não marco com post-it, essas coisas assim, porque eu fico nervosa com aquela quantidade de post-it. Mas também não tem nada contra se você faz isso, tá? Mas eu sublinho muita coisa. Porque esse daqui é um livro que definitivamente eu vou querer reler em algum momento da minha vida. E, assim, coisa mais linda isso aqui. Isso aqui é, sabe? Esse chegou, assim, num nível. Também fala muito sobre luto e solidão. Eu gosto muito do jeito que alguns autores japoneses discorrem sobre suas narrativas. De verdade. Eu amei esse livro aqui. E, nossa, esse ano vai ser difícil fazer aquela lista de melhores do ano. Porque, pelo amor de Deus, isso aqui foi excelente, cara. Aí, logo depois, eu li Wizard's Hall, da Jane Yolen. Essa é uma autora estadunidense de coisas infanto-juvenis. Esse livro aqui veio antes de Harry Potter, eu também li na MLI. E ele tem no Kindle Unlimited. Quando eu comprei essa edição aqui na estante virtual, aliás, eu amei essa edição, porque, assim, é uma edição de 93, o livro é de 91, mas ela tá, pra 93, ela tá bem conservada, tá? Eu tive que fazer o quê? Tive que passar um contactzinho, tipo, porque ela é fosca, ela não era brilhosa assim, não. E eu amei essa capa, achei a coisa mais linda. E ela fala sobre um bruxo ali, que um belo dia que ela acordou, é um livro sobre amadurecer, né? Então ele acordou, ele falou, eu preciso ser alguém na minha vida, e eu conheço uma escola de bruxaria ali, eu vou ver se meu negócio é lá. Então ele sai de casa, mas isso ele tem, tipo assim, 11 anos, né? Ele sai de casa e vai até lá tentando encontrar quem ele é na vida, né? E a gente conhece essa história, né, do menino escolhido. Mas ele não é que ele seja bem escolhido aqui. Ele tem um poder peculiar, sim, mas ele, cara, ele é péssimo em magia. Ele vai pra essa escola de magia, ele vai ali encontrar os amigos dele, vai ter as aulas e tal. Embora seja um livro bem curtinho, tá? São 168 páginas, eu acho. E os amigos dele têm características muito próximas do pessoal de Harry Potter. Assim, só que é um livro mais, assim, enxuto. É mais, assim, não é tão elaborado. Ele é bem infanto-juvenil mesmo. O final, assim, é bem bestinha. Mas, assim, isso sou eu com 31 anos falando. Pode ser que Bom, não sei. Porque, como é um livro antigo, eu acho que até as pessoas mais novas hoje em dia já tiveram contato com histórias muito parecidas. E pode não surtir o mesmo efeito que surtiu nas crianças da década de 90. Eu acredito que tenha sido legal o efeito. Mas eu acho, como fã de histórias com sociedades mágicas, foi muito legal ter lido esse livro aqui. Eu adorei. Bem gostosinho de ler, bem tranquilo. Também li na MLI, elaborei melhor lá no vídeo. Aí você passa lá, caso você tenha interesse. E lembrando que caso você tenha curiosidade de ler, tá disponível no Kindle Unlimited. E só em inglês também, tá? Mas é aquilo, como é infanto-juvenil, o inglês é super fácil. Tem algumas palavrinhas ali bem coisa de gíria e tal, mas nada impossível não. Bem tranquilinho também. E por último, a nível de comparação, eu tô relendo Harry Potter em inglês, porque eu li Harry Potter quando eu tinha... Ai, cara, eu tinha uns 12 anos quando eu li. Então tá sendo uma releitura, tipo, 20 anos depois, quase. Sabe? Então... tem muita coisa aqui que a Ana Luísa adulta critica, mas tem muita coisa aqui que a Ana Luísa criança lê pela nostalgia. E eu tô relendo. Essas edições aqui, especiais, eu consegui no estante virtual, só que não tem mais edição especial no estante virtual, tá difícil encontrar por um preço bom as edições em inglês, até a versão simplinha, né? Tá difícil encontrar por um preço bom, porque como eu já comentei aqui, eu não pago mais do que 20, 25 reais em edição de Harry Potter, porque, cara, eu tenho a coleção em português, entendeu? Só que como eu quero ler em inglês, eu tô caçando quando tem preço bom. E aí eu pego quando tem preço bom, quando não tem paciência, e é isso. Concomitantemente, eu li, junto com Wizard's Hall, né, eu li Harry Potter e a Câmara Secreta. Câmara Secreta, não câmera. E assim, eu reli o primeiro e o segundo esse ano. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Não vou elaborar a história porque todo mundo conhece, né?
ele era o que eu menos gostava quando eu era criança, e esse aqui eu achei ele mais legal que o primeiro. Eu só acho insuportável aqui o que essa autora faz, a autora que não deve ser nomeada, de falar sobre o corpo alheio. Ela, assim, a gente sabe que os Dursley são pessoas insuportáveis, são pessoas horríveis, mas o que eu não gosto aqui da narrativa dela é que ela associa o tipo de corpo deles a ser uma coisa horrível. E isso eu acho péssimo, de verdade. Me incomoda muito. Isso vai me tirando da história toda hora, saca? Vai me dando... E fora a quantidade de bosta que ela fala na internet. Mas assim, pela parte de nostalgia, eu gosto de ler esses livros. São um lugar ali que, tipo, eu encontro a Ana criança, entendeu? Então, por isso, é uma experiência legal pra mim. Quer dizer, tá sendo a minha primeira releitura, na verdade, né? Eu pretendo reler a saga inteira, mas quando eu for conseguindo preços decentes nos livros usados em inglês. Algumas leituras ficaram pendentes para outro momento e vocês verão nos próximos vídeos aí do canal que eu venho comentando com vocês. Foi um mês proveitoso pra caramba e muito obrigada por você ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!